tô aqui na cozinha, bora se bora trabalhar. Vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz ontem de decoração. Foi pouco, mais ou menos, porque eu comecei à tarde. E eu tava com cólica, eu parei várias vezes porque eu tava com cólica. Então, foi uma produção assim, meio pouquinha. Então foi assim, ó, essa bandeja toda. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. Ó, esses daqui eu vou colocar no bolo no palito. E aí, o que é que eu pensei essa semana? Me desafiar, né, a fazer uma coisa diferente e fugir um pouco, né, do óbvio. Porque geralmente quando a gente vai fazer uma festa, e mesmo que o cliente diga, ah, pode fazer aí do seu jeito, o que é que a gente faz? A gente pega a inspiração de doces já prontos, e aí a gente pega inspirações ali, pega uma ideia, pega outra e faz. Só que o que é que eu quero fazer agora? Pegar inspirações do desenho realmente, né? Pra ver se eu faço alguma coisa diferente do que já tem. E aí o que é que eu fiz? Eu fui, pra fazer esses rostinhos aqui mesmo, eu fui fazendo, olhando o desenho, não um doce pronto, né? E aí eu fiz até uns detalhezinhos a mais. Esse aqui mesmo do Bita, ó. Eu fiz o rostinho dele. E aí eu fui olhando no desenho e não nos doces prontos. Esse aqui mesmo foi o que eu achei mais fofinho. Ele tem o cabelo encaracolado, crespo, tá vendo? E aí eu fiz uns cachinhos a mais aqui, que geralmente o pessoal não faz. O pessoal só faz esse esboço aqui do cabelo e pronto. E aí eu fiz ainda mais uns cachinhos aqui solto, né? A boquinha, eu fiz do jeitinho que tem no desenho. Então eu gostei por conta disso, porque eu vou fazer uma coisa mais assim, né? Diferente. E aí eu vou fazer com os outros doces também. Não vou olhar muito doce pronto, eu vou olhar o desenho. Eu assisti um pouquinho do desenho, né, das músicas que tem no Mundo Bita. E aí eu tirei alguns prints de trechos, né, de partes que tem os desenhos lá. E vou fazer. Então eu vou fazer um doce, vou tentar, né, fazer um doce como é o nome? Do balão. Eu peguei umas fotos, tem bastante balão no desenho do Bita, então eu vou tentar fazer uma trufa 3D com o balão. O solzinho que também tem bastante o sol, então eu vou fazer uma trufa 3D também do sol. Então eu vou fazer assim. E aí vamos ver como é que vai ficar. O bolo, como eu falei pra vocês, ela mandou inspiração, mas ela me deixou livre caso eu quisesse mudar alguma coisa. Então vai ser de ganache, então vai ser liso com papelaria. O que eu vou poder fazer mais alguma coisa aqui vai ser nos doces. E aí é isso. Ontem eu fiz isso daqui, que foram essas letrinhas aqui, que eu vou montar uma plaquinha, que vai ficar Miguel no Mundo Bita, pra colocar em cima do cupcake. Esses daqui são para os bolos no palito. Que o bolo no palito, geralmente a gente faz a decoração quadrada. E aí eu pensei, por que não botar redonda, né? Vou fazer redonda. E aí eu fiz assim, o rostinho dele. Aí vou colocar o palito aqui e o lacinho em cima. Então vai ficar bem bonitinho. E é isso. E agora eu tenho pra fazer hoje, terminar essas plaquinhas que eu comecei ontem e não terminei, porque já tava tarde. Aí eu vou deitar, amanhã eu termino. Aí deixei tudo pra finalizar hoje. Aí eu vou terminar essas plaquinhas aqui, que vai ficar assim, ó. Miguel no Mundo Bita. Aí eu vou fazer um fundo branco, vou cortar tudinho. E vou fazer as trufas. E aí o Lucas vai fazer também, tem brownie, aquele embaladinho que eu já mostrei pra vocês aqui. Tem ele também nesse kit. E o bolo, então a gente vai fazer tudo isso hoje. Pra finalizar esse kit, deixa tudo pronto pra amanhã. Porque aí, quanto antes eu adiantar, melhor. Porque a gente ainda tem outro kit enorme no fim de semana. E aí eu quero terminar logo esse pra poder fazer o outro. Então, vamos lá, que eu tenho que terminar esse aqui logo. Pra poder começar o próximo. Aí aqui eu tenho que fazer esses detalhes desse Bita, minha gente, que eu tinha um molde e nem sabia, pra vocês verem como que era, né? Como que a desorganização faz a gente nem perceber o que é que tem, né? Eu mostrei lá no Instagram como que eu fiz a organização das gavetas e ficou bem melhor de ver. Porque antes eu colocava todos os meus moldes naquele gaveteiro ali. Como ele é muito pequeno, ficavam os moldes um em cima do outro. E aí, às vezes, eu tinha molde e nem sabia que eu tinha. E esse aqui era um deles. Eu tinha esse rostinho do Bita e nem sabia. E aí, eu fiz ontem. E como esses detalhes aqui são muito pequenininhos, da barba, do olho, tudinho, eu preferi deixar tudo bege e fazer os detalhes pintando assim, ó. E aí, eu tô fazendo assim, eu tô pintando a barba e o cabelo de laranja. Tô usando esse corante aqui, ó, que é lipossolúvel. Eu coloquei um pouquinho de água aqui e tô fazendo com esse pincel. Só que tá ruim, porque esse meu pincel é como ele tá. Ele é bem fininho, mas ele tá todo assanhado, tá vendo? E aí tá sendo ruinzinho por conta disso. Mas dá, ó. Eu fiz assim. Aí ficou a barba e o cabelo. Aí aqui eu vou vir depois colocar, for pintar também a sobrancelha de laranja. E vou fazer o olho. E aí eu já tenho o bitazinho, que eu vou montar aqui nessa plaquinha. E aí eu tô fazendo isso. Eu vou pintar todos esses daqui, pra poder ficar assim, tudo laranja, né? As partes que tem laranja.
Pronto, finalizei aqui, ó, os bitas, coloquei o brilhinho no olho. Aí eu vou montar assim, ó, eu vou fazer uma pasta branca, né, eu vou abrir ela, aí vou colocar assim, ó, Miguel no mundo Bita. Esse nu geralmente fica assim, né, na arte do Bita. E eu vou encaixar o Bita aqui de alguma forma, não sei se aqui, não sei se em cima, acho que aqui do lado fica melhor. Aí vou fazer assim fica melhor, né? Aí vou colocar, né, vou posicionar e vou cortar aqui ao redor uma pasta branca, sendo que eu não vou cortar quadrada nem redonda. Eu vou fazer assim, ó, seguindo o contorno da arte que vai estar aqui, né? Pra poder ficar assim, não ficar muito certinho. Aí vai ficar assim, tá vendo? Ficou bem fofinho. Aí vou abrir agora a pasta branca. Aí nessa pasta branca eu vou colocar um pouquinho de CMC, porque essa plaquinha vai ficar em pé. Então eu preciso que ela seque, então eu vou colocar um pouquinho de CMC, né? Vou abrir ela um pouco mais grossinha, porque essa aqui tá bem fininha, tá vendo? Essa tá bem fininha, que eu não fiz, não coloquei CMC nem nada aqui. Aí como a base de trás, né, ela vai precisar ficar em pé, aí eu vou colocar. E aí eu corto aqui ao redor, pra poder ficar a plaquinha em cima do cupcake.
Eu dar uma paradinha por hoje, minha gente, porque a gente já tá cansado. E tá quase tudo pronto, vou mostrar pra vocês. Aí amanhã eu vou decorar o bolo, porque como vai ser de ganache é mais prático, né? Eu decoro, coloco papelaria e aí fica de boa. E aí os doces vai ficar faltando colocar a decoração no cupcake, porque o Lucas vai fazer a massa amanhã. E eu finalizar os brownies, porque é aquele brownie recheado. Então eu vou rechear ele, embalar e colocar o lacinho. Aí amanhã a primeira coisa que eu faço, né, quando acordar, é decorar o bolo pra deixar ele já pronto. E aí depois eu finalizo os doces, né, porque o cupcake o Lucas pode colocar a decoração. E aí eu faço só o brownie, né, rechear e fazer o lacinho. E aí a cliente vem amanhã de 1 para 2 horas, ela disse. Aí dá tempo, amanhã a gente começa amanhã cedo. E aí eu vou mostrar pra vocês agora o que é que a gente fez, né? O que é que já tá pronto. Tá muito lindo, minha gente. Olha como ficou. Aqui tá os bolos no palito. Aí eu fiz 2 de cada decoração, de cada personagem. Aqui tá um menininho, o outro menininho. Aqui o Bita. Aí tem aqui a menininha, né, que tem também. E o outro eu coloquei a idade com o chapeuzinho. Aí aqui a decoração do cupcake, que já tá a base e a plaquinha que vai ficar, né? A gente vai montar amanhã. E aqui atrás tá as trufas, ó. Aí as trufas eu dividi em 2 decorações. Aí tem uma que é o sol e a outra é o balão. E aí é isso. Aí vai ficar faltando os 10 brownies e finalizar esses cupcakes aqui. E aí o bolo o Lucas já fez aqui a ganache. Já tá pronto, aí vai ficar descansando. Aí amanhã eu decoro o bolo. E aqui é o recheio do brownie, que é um beijinho. Aí amanhã a gente vai rechear o brownie, né? E a massa do brownie também já tá pronta. Aí amanhã é só cortar, rechear, né? Finalizar, mais assim, essas coisas, né? Aqui é o papel que eu vou fazer o brownie, embalar ele, né? Que é o papel crepom. Aí eu tô decidindo ainda se eu vou fazer só azul ou se eu vou colocar azul e vermelho. E aí eu posso fazer colorido, né? Posso colocar os dois e coloco uma fita diferente, tipo um amarelo, porque tem bastante cor, né, nesse tema, como vocês podem ver, é bem colorido. Aí eu acho que eu vou colocar os dois e o laço amarelo, pra ficar bem colorido. E aí é isso, aí amanhã a gente faz essa parte aqui, o bolo tá recheado já, tá na geladeira, e aí é isso, vai ser finalização. Então a gente vai descansar um pouquinho agora, pra amanhã de manhã a gente terminar tudo, né, com todo o gás. Já estamos no dia seguinte, minha gente, eu tô colocando último detalhezinho nesse doce aqui que eu fiz, que é um balão, ó. E aí eu gravei o passo a passo dele pra mostrar pra vocês, porque é bem detalhadozinho. E aí se eu fosse colocar aqui no vlog, ia ficar muito longo, né? Então eu gravei separado. Pra quem gosta de aprender, né? Pra quem fica me cobrando aí, mostra direitinho os doces. Então esse eu mostrei direitinho, passo a passo. E aí eu tô colocando só esse último detalhezinho, que é essa cordinha aqui, ó, que fica segurando o balão. E aí eu vou decorar o bolo, assim que eu terminar aqui, pra deixar o bolo pronto. E depois só finalizar o brownie, como eu falei pra vocês, e o cupcake. Tá chovendo aqui, choveu a noite toda, mas tá tranquilo. Em questão de umidade, tá tranquilo, porque os doces já estão bem sequinhos. E aí é isso. Vamos finalizar aqui pra ir pro bolo, né? Já organizei aqui, ó, o que eu vou usar. Eu vou decorar esse bolo aqui. Ele vai ser 2 andares. Aí esse de baixo, ele é todo de chocolate com 2 camadas, tá vendo? Aqui, como eu falei pra vocês, né, em outro vídeo, eu não coloco o recheio muito na borda pra não vazar. Quando acontece de vazar assim, ó, é porque, tipo, a gente aperta um pouquinho, né? E pode ser que algum lado venha um pouquinho mais pra cá o recheio. Mas eu gosto de deixar sempre assim um espacinho, ó. Porque aí isso aqui me dá mais segurança do recheio não vazar, né? E acabar ficando aquela barriguinha. Mas tem muito recheio, viu? Meu bolo é bem recheado. Essa é uma técnica aí de segurança pra poder deixar o meu bolo mais seguro. Mas por dentro a gente coloca bastante recheio. E aí esse aqui vai ser todo de chocolate, ó. A massa como é úmida. E essa massa a gente tem disponível no nosso e-book. Tem a nossa massa branca, massa de chocolate, vários recheios, como montar o bolo, todo o processo para você fazer um bolo do zero. Se você é confeiteiro iniciante, eu aconselho comprar o nosso e-book, porque você vai aprender a fazer o bolo do zero, perfeito e muito gostoso. E aí, vamos lá, vou decorar aqui, já tá a ganache, a gente fez ontem, o Lucas fez pra mim, na verdade, né, porque meu braço já tava doendo. Aí aqui tem 2 barras, mas eu acho que eu não vou usar tudo, não. E aí, eu vou fazer ele todo branco, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer logo uma primeira camada, né, nos 2 bolos, com ele branco assim, meio amarelado, né, que o chocolate é. E aí, depois é que eu vou tingir e fazer a decoração, né, a coloração. Então, primeiro eu vou fazer essa primeira camadinha de segurança nos 2 e depois eu venho decorando, né, colocando a cor. Então, vamos lá.
E olha só, minha gente, o tanto de umidade que tá lá fora. Pra ir. A janela chega, ficou parecendo uma geladeira. Olha pra isso. Mas é lá fora mesmo. Aqui dentro não tá não, graças a Deus. Então por isso que os doces estão bem sequinhos, ó. Eles estão aqui. Aí ficou o solzinho. Achei muito lindo, minha gente. O balão. Eu quis focar bem no tema, né? Coisas do tema. Então, eu fiz bem as coisas características do tema, que são o balão, o solzinho, né? As coisas do Bita, os personagenzinhos que tem aqui, ó. Eu amei. Depois que eu montar tudo, vocês vão ver como ficou, né? O geral, assim. Porque aqui não dá pra ver muito, não. Quando monta tudo, que decora a mesa, que monta assim bonitinha, que a gente vê mesmo e realça, né? O doce. E eu comecei fazendo logo a primeira camada, né? Aquela camada que a gente faz pra grudar os paralelos que ficam soltando. E aí eu fui passar nele todo uma camada primeiro com essa ganache. Lembrando, eu fiz essa ganache na noite anterior, né? Lucas fez pra mim, então ela tá bem naquele ponto perfeito de se trabalhar, né? Ela fica mais grossa, fica mais firme. Então é ótima por conta disso, porque a gente quando for alisar, ele vai ficar bem melhor. Então eu fiz essa primeira camada, tá vendo? Bem, não tem muito jeito certo pra alisar. Porque a partir dessa segunda camada que a gente coloca com o saco de confeitar é que a gente vai alisar. E aí eu fui colocando com o saco de confeitar, como vocês estão vendo. E depois eu já venho alisando. E aí essa primeira camada ela já ainda fica fininha, tá vendo? Mas ela já vai dar uma alisada. Então eu vou preenchendo onde que ficou faltando, né? Com o saco de confeitar fica melhor, porque a gente consegue preencher mais rápido. E como ela tá grossinha, né? A gente tem essa possibilidade de fazer assim. Se ela tiver mais líquida, se você fizer na hora, aí você tem que ir colocando com a colher, com a espátula, né? Porque ela fica mais molinha. Mas se você deixar ela descansar, ela fica bem melhor assim. E aí depois eu fui colocando um pouquinho em cima e vou puxando nessas quinas para poder alisar. E você já vê que o bolo já tá ficando retinho, né? Ele já fica com aquela estrutura mais retinha, quinado, e fica perfeito. Passei essa camada com a ganache branca, né, nos dois bolos para dar aquela firmada. E aí eu vou vir com a cor, né? Então eu fiz esse de baixo todo amarelo. E aí na parte de cima, como ele já tá durinho, né, a ganache já tá estruturada, eu não preciso colocar muito. Então eu coloco só uma camada fininha mesmo, só para colorir. E até esse da lateral também, vocês estão vendo que eu cortei bem fininho o saco, porque não tem necessidade da gente colocar muita ganache, né? Porque a estrutura eu já fiz antes. Então essa camada que eu tô colocando agora é somente para decorar. Então, eu coloquei bem espaçado, né? E vou passar já a espátula de textura. E aí, eu vou preenchendo onde faltar, né? Onde tiver buraquinho, eu vou colocando mais ganache e vou alisando. Até ele ficar todo preenchido e não aparecer nenhum pedacinho desse branco, né? Da ganache branca. Fica todo amarelinho.
Com o bolo azul, e aí eu vou passar também uma camada fininha, então não precisa colocar muito, né? O bolo já tá estruturado, já tá retinho. A gente já fez uma pré-camada com a ganache branca, então esse colorido é somente pra decorar. E aí eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou colocando. Esse azul eu precisei dar uma esquentada no micro-ondas, por isso que ele tá mais molinho. Mas no instante ele vai endurecer, então eu vou passando, já vou passando a espátula de textura. E aí vou preenchendo também onde faltar. Onde tiver buraquinho eu vou colocando mais ganache até ele ficar todo preenchido. Depois que eu fiz a sobreposição, eu vou colocar uma graminha entre os dois bolos. Na verdade, eu vou colocar nos dois, né? Entre o bolo e na base desse bolo amarelo também. E aí, pra grudar esse de cima, eu tô colocando chocolate branco, aquele que eu coloquei no saco de confeitar pra colar o doce. Então, eu vou colocando uma camada fininha, só pra colar mesmo essa graminha, né? Pra ela não ficar solta e acabar caindo. Então, eu vou passando um pouquinho e já vou colocando a graminha. Porque se eu colocar no bolo todo, né? Pode ser que endureça o chocolate. E aí não vai dar pra colocar o coco, então eu vou fazendo aos poucos. Vou colocando o chocolate e depois vou colocando a graminha. Essa aqui vai ser a papelaria que eu vou usar. Só que aí eu não vou usar tudo, né? Ainda tem esse arco-íris aqui, ó. Eu não vou usar nem o Bita, que ia ficar em cima, e a idade. Porque aí depois a cliente disse que ganhou uma velas daquelas de biscuit, que vai ter o nome, a idade, né? E um Bita em cima. Aí aqui em cima eu não vou colocar, né? Esses. E esse arco-íris aqui eu tinha pedido pra menina fazer bem grande, né? Pra ele ficar assim, ó. Daqui de cima até lá embaixo. Só que ele tá faltando, tá vendo? Ele tá pequeno. Tipo, ele era pra ficar assim, ó. Só que essa parte aqui era pra tá aqui, ó, no bolo. Aí, como ela fez pequeno, eu vou ter que adaptar aqui. Ao invés de colocar em cima desse bolo, eu vou colocar ele vindo daqui e vindo até aqui o bolo. Eu vou cortar ele aqui e encostar ele aqui no bolo. Aí vai ficar meio que assim. Porque eu queria que ele viesse daqui e viesse caindo aqui, ó. Só que ela fez muito pequeno. Aí eu vou cortar, né, e adaptar. E esses daqui, que vai ser o Bita e a idade, eu não vou colocar. Aí já vou deixar o espaço certinho pra cliente colocar a vela lá, né, que é aquela... Faltando, né, finalizar esses brownies, que era pra embalar. O cupcake o Lucas foi colocando a decoração e o bolo já tinha finalizado. Então, só faltava terminar aí mesmo os brownies. E aí, eu fui embalando. Fui colocando esse plástico filme nele, né, pra proteger. Porque se a gente colocar ele direto no papel crepom, a umidade dele vai melar o papel crepom e aí vai ficar tudo molhado, né? Então, a gente passa primeiro esse plástico filme e depois embala. Eu já mostrei aqui pra vocês como que eu embalo esses brownies, mas não tem muito segredo não. A gente vai embalando ele como se fosse um presentinho. Eu coloco um pedacinho de fita durex e depois eu venho e faço o laço com a fita de cetim. E aí não deu pra gravar todos, né? Porque na hora o celular acabou a memória, mas deu pra mostrar só um pra vocês. E aí eu terminei de finalizar, né? Só faltava os brownies mesmo. E aí a gente já montou pra tirar foto e embalar. E esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. A cliente amou. Eu vou deixar no finalzinho o feedback que ela mandou, né, que ela disse que gostou muito. Aqui eu já deixei o espacinho, como falei pra vocês, pra ela colocar a vela de biscuit. Aí ela colocou o Bita e a idade. E ficou assim, foi um bolo de 6 quilos. E os doces foram 10 de cada, sendo que a trufa a gente dividiu em duas decorações. E aí eu fiz 5 com o balão e 5 com esse sol. E aí o restante foram 10 brownies, 10 bolos no palito e 10 cupcakes. E aí ficaram assim, a gente fez com os personagens, né, do Bita, que foi o sol, o balão, as crianças, o Bita. Fiz aquela plaquinha também escrito Miguel no Mundo Bita, então ficou tudo bem colorido e bem a ver com o tema.